Herminia Alvarado Arroyo, esposa de don Rubén Meléndez Hermínia Alvarado Arroio, esposa de Dom Helder Rubem Meléndez Colombo. Janet, Filhos e filhas: Janete, Peter, Beth, Jorge Luiz, Ellen, Ivete, Wanda, Sara, William Moisés, Elmer Elias e seus netos, seus irmãos e irmãs e demais familiares, recebam as minhas condolências pela partida de Dom Helder Rubem Meléndez Colombo, o qual acreditou em Cristo. Portanto, nós sabemos que o que morreu foi o seu corpo físico, mas ele está vivo na dimensão angelical, para onde vão os crentes em Cristo. A Escritura nos diz que não estão mortos, estão vivos, olhando para cá, e estão muito felizes nessa dimensão. A grande tenda catedral também estende suas condolências a todos seus filhos, familiares e a sua esposa. O patriarca Jó uma vez perguntou: se o homem morrer, voltará a viver? E em outra passagem ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e depois de desfeita esta minha carne, na minha carne tenho que ver o Senhor. Ou seja, o homem crente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mesmo que morra fisicamente, voltará a ver a Deus fisicamente, voltará a ver a Cristo quando ressuscitar no seu corpo glorificado. Encontramos no capítulo 14 do Apocalipse, 14, verso 13, no versículo 13, que nos diz: que desde el cielo me decía, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Assim, são bem-aventurados os mortos. O Espírito de Deus diz assim: são bem-aventurados os mortos no Senhor. Ou seja, suas obras com eles seguem. Os crentes em Cristo que morrem são bem-aventurados. Suas obras seguem com eles. E isso quer dizer que seus trabalhos no Senhor transcendem ao reino de Deus. E eles, desde o paraíso, que é como chamamos esta dimensão para a qual vão, de lá eles veem, olham para cá e veem que nós estamos consolados na palavra de Deus, a qual nos diz que eles não estão mortos, mas vivem em outra dimensão, na dimensão dos anjos. Portanto, Elmer vive e continuará vivendo eternamente. A vida nesta terra sabemos que é temporal. Sabemos que a vida nesta terra é temporária, e é para que aproveitemos
o propósito pelo qual vivemos nela. E qual é o propósito pelo qual vivemos na terra? Escutar o Evangelho de Cristo, recebê-lo como nosso Salvador, ao nascer a fé de Cristo na nossa alma. Assim, recebermos a vida eterna da parte de Cristo, porque é Ele quem tem a vida eterna para reparti-la com todos aqueles que o recebem como Salvador. Cristo mesmo nos disse, no capítulo 10 de São João, nos versículos 27 ao 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e isto é o Evangelho que escutam, e eu as conheço. Ou seja, Cristo conhece todas as pessoas que o receberiam como Salvador, que escutariam a sua voz, o Evangelho. E eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, escutar o Evangelho de Cristo e recebê-lo como Salvador não é qualquer coisa, é uma questão de vida eterna, a qual nós recebemos enquanto estamos nesta terra. Quando terminamos o nosso tempo na terra, já não há oportunidade para receber Cristo como Salvador. E quem o recebeu, o recebeu. E quem não o recebeu, já não tem mais oportunidade. Lembrem-se da parábola do homem rico e de Lázaro, o mendigo. O homem rico esperou morrer para se dar conta da realidade que existe depois que a pessoa termina os seus dias nesta terra. Ele não aproveitou essa oportunidade. Depois se encontrou num lugar onde ele não desejava estar. Tampouco desejava que seus irmãos fossem para lá. E Lázaro se encontrou no paraíso, no seio de Abraão, onde todos desejavam chegar. Portanto, enquanto vivemos nesta terra, é importante que nós saibamos que Deus nos enviou a essa terra. Você e eu não escolhemos viver nessa terra, e muito menos aparecermos neste tempo. De modo que nós temos de entender essas coisas que são bíblicas, para que quando terminem os nossos dias nessa terra, nos encontremos no paraíso, olhando para cá, onde nos correspondeu viver uma quantidade de anos. Ao nosso irmão e amigo Elmer, lhe correspondeu viver 83 anos. Muitos anos para esse tempo em que nós vivemos. Mas ele aproveitou os seus dias nesta terra. Escutou o Evangelho de Cristo, o recebeu, foi batizado no seu nome, Cristo lhe deu a vida eterna. E embora o seu corpo físico morreu, ele se encontra vivendo no paraíso, no corpo angelical ou no corpo espiritual. É importante que nós saibamos que o ser humano é alma, espírito e corpo. Ou seja, o ser humano que é uma alma vivente tem um corpo espiritual que é chamado espírito da pessoa. E tem um corpo físico de carne no qual vivemos, trabalhamos e lutamos nesta terra, para em seguida terminar o nosso tempo terreno, mas continuarmos vivendo em outra dimensão e lá esperarmos até o momento em que Cristo sairá do trono do Pai, onde Ele está como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todas as pessoas que o recebam como Salvador e por todas as pessoas que o receberam, para mantê-las limpas de todo pecado com seu sangue, para que quando chegue a hora da sua partida,
se chegue ao paraíso, onde estão todos os santos, os apóstolos e todos os crentes de todo o tempo, desde Cristo até hoje. Portanto, o ser humano sendo alma, que é o que realmente uma pessoa é, sendo espírito, que é um corpo espiritual, e carne, que é o corpo que temos, saibamos para que nós estamos aqui. Saibamos que a alma é o mais importante, é o que realmente nós somos. Por isso é que Cristo disse, de que vale ao homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Perceberam? Porque sua alma é o que realmente a pessoa é, com um corpo espiritual e também com um corpo físico. A alma é o mais glorioso da pessoa, é o mais glorioso do ser humano. Por isso, quando se prega o Evangelho, se diz às pessoas, entrega o teu coração a Cristo, dê sua alma a Cristo, porque a alma é o que obtém a salvação e a vida eterna. E depois, na ressurreição, Cristo dará um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado para todos os crentes que partiram dessa terra. E aos que estiverem vivos, os transformará. Do qual o próprio Cristo nos falou, no capítulo 6 de São João, do versículo 39 em diante. E nos dice, e vamos a leerlo para que entendamos. E vamos ler isso para que nós entendamos que estas são promessas do próprio Cristo, confirmando a fé de los creyentes en Cristo. Sim. Das quais também os apóstolos falaram, confirmando a fé dos crentes em Cristo. Sem a fé em Cristo, a vida não tem sentido. Trabalhar, comer, dormir e no outro dia levantar de novo para sair para trabalhar. E assim durante toda a semana, isso não teria sentido. Tudo isso não teria sentido se não houver um futuro eterno para o ser humano. Mas Cristo nos dá resposta à nossa inquietude, como aquela inquietude que Jó tinha quando disse, se o homem morrer, voltará a viver? Essa é a pergunta de todo ser humano. Como também, ao morrer, para onde nós vamos? O nosso futuro está nas mãos de Cristo. E vejam, em São João, no capítulo 6, versículos 39 a 40, o próprio Cristo falando, disse, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. E o que é todos o que Deus o Pai dá a Cristo? As suas ovelhas. Essas almas das quais Cristo disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele as comparou com ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ou seja, que viverão eternamente. O Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, que nós estávamos eternamente em Deus. Deus nos conhecia eternamente. E essas são as pessoas que escutam o Evangelho de Cristo
no tempo em que lhes corresponde a viver, recebem Cristo como Salvador e, consequentemente, compreendem o motivo da sua existência na Terra e sabem que há esperança para o ser humano depois que os seus dias terminam aqui nesta Terra. E esta é a vontade daquele que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. Ou seja, não se perderá pessoa alguma que o Pai deu a Cristo para que a salve, para que lhe dê a vida eterna. A busque e lhe dê a salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quer dizer que ele veio me buscar e me salvar. E buscar quem mais? A você, salvá-lo. Esse foi o propósito da primeira vinda de Cristo. Essa é a vontade do Pai. E eu o ressuscitarei no último dia. E no versículo 40, ele repete dizendo: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Viram? A ressurreição para o último dia em corpos eternos e glorificados é para os crentes em Cristo. Por isso é que são bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Ou seja, os crentes em Cristo que morrem são pessoas bem-aventuradas. E ele também nos disse qual é o propósito da sua segunda vinda, a qual o cristianismo esteve esperando durante esses 2000 anos, desde o dia dos apóstolos até hoje. E ele disse, na carta aos Filipenses, capítulo 3, nos versículos 20 e 21, mas a nossa cidade está no céu. E como pode ser que a nossa cidade esteja no céu se nós nascemos nesta terra? E a nossa cidadania é do país onde nós nascemos? É porque essa é a cidadania do nosso nascimento terreno, através de nossos pais terrenos. Mas aquele que nasce de novo, como Cristo falou a Nicodemos, na verdade, eu vos digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse novo nascimento é do céu. Consequentemente, a pessoa nasce do céu como um filho ou uma filha de Deus. Portanto, todas essas promessas, como de uma ressurreição no último dia, no corpo glorificado, ou de uma transformação, se permanecer a pessoa viva, se a pessoa permanecer viva, uma transformação, será transformada para viver eternamente e viver jovem por toda a eternidade, tendo nessa ressurreição ou nessa transformação um corpo semelhante ao corpo glorificado de Cristo, que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Esse é o corpo que todos nós necessitamos para podermos viver eternamente, fisicamente. E o corpo que eu estou esperando receber, seja permanecendo vivo até esse momento, ou que eu morra fisicamente e ele me ressuscite no corpo glorificado. Continuamos lendo esta passagem aqui que nos diz: mas a nossa cidade está nos céus,
de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Que su venida es para transformar nuestros cuerpos de mortales. Viram que a sua vinda é para transformar os nossos corpos de corpos mortais a imortais. Isto também é chamado a adoção ou a redenção do corpo físico. No capítulo 8 da carta aos Romanos, do versículo 14 até o 39. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Para que assim sejamos todos para que assim sejamos todos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e jovens para toda a eternidade. Olhem bem o que perdem aquelas pessoas que não recebem Cristo como Salvador. Perdem a bênção da vida eterna. Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Jamais perecerá, mas passou de morte à vida. Isso está no capítulo 5 de São João, no versículo 24. Disse que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de também sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, Ele tem o poder com o qual transformará os nossos corpos mortais para que sejam corpos imortais, corpos jovens, como o corpo glorificado que Jesus Cristo, o nosso Salvador, tem. É disso que nos falou o apóstolo São Paulo também, nas palavras de consolo para todos aqueles que passam por essa etapa da partida de um ser amado. Na primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 13 em diante, ele nos disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem. Recordem o que ele disse: dormem, porque os crentes em Cristo não morrem, eles têm vida eterna, mas o que morre é o corpo físico. Porém, eles seguem vivendo no corpo angelical, no paraíso. Para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Mas para o crente em Cristo há esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Viram? A vinda de Cristo é para ressuscitar os crentes que morreram nele e transformar aos vivos. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
São palavras de ânimo, de consolo para a alma e para o espírito dos crentes em Cristo que tem estes momentos da partida de um ser amado, para que assim saibam que eles estão vivos em outra dimensão e que na vinda de Cristo, no último dia, eles ressuscitará. Voltarão a viver, porém, num corpo imortal, como o corpo glorificado de Cristo, o nosso Salvador. E nós, os que vivemos, nos mantenhamos firmes na fé de Cristo e em Cristo, esperando a sua vinda e, consequentemente, esperando a nossa transformação, esperando também os nossos seres amados que já partiram, os quais voltarão para que estejam novamente conosco, assim como Cristo, quando ressuscitou, ele veio para estar com seus discípulos e disse que também com ele ressuscitaram muitos dos santos que tinham morrido, que tinham dormido, e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. Ou seja, o que nós estamos esperando para o último dia é o que Cristo disse que ele fará. E ele já mostrou isso quando ressuscitou Lázaro dentre os mortos, que foi tipo e modelo, foi o exemplo do que Cristo fará com todos os crentes nele que partiram, e logo ele nos transformará. E todos nós seremos jovens, com corpos imortais, corpos glorificados, corpos interdimensionais, para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, que será a maior festa já realizada no céu, para a qual eu fui convidado. E quem mais? Cada um de vocês também. Por meio do Evangelho de Cristo, nós recebemos o convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, consolai-vos uns aos outros nestas palavras e esperemos a vinda do Senhor, na qual também virão os santos que partiram. Voltarão com corpos eternos, jovens e glorificados. Isso quer dizer que nós não estaremos que retornem anciãos, senão jovens com corpos imortais. Porque a etapa de viver com corpos que envelhecem com a idade é esta. E se no pouco nós somos fiéis, no muito Deus nos colocará. Ele nos porá com corpos eternos, imortais e glorificados. Se somos fiéis no pouco, no muito também, nós seremos fiéis. Portanto, consolaos em estas palavras, todos os familiares. Sejam consolados nestas palavras todos os familiares de Elmer Rubem Meléndez Colombo, como Dona Hermínia, Janete, Peter, Betty, Jorge Luiz, Ellen, Ivete, Wanda, Sara, William Moisés, Elmer, Davi, seus netos, irmãos e irmãs, todos os seus familiares, que sejam consolados nestas palavras de Cristo e seus apóstolos, que é a palavra de Deus que nos promete que logo depois que terminemos a nossa vida nessa terra, nesses corpos, continuamos vivendo numa dimensão celestial, onde se encontra agora o nosso irmão e amigo Elmer Rubem Meléndez Colombo. E nós estamos esperando que ele retorne, mas ele retornará jovem.
Assim não esperamos um ancião, senão um jovem, que retorne com a aparência de 18 a 21 anos de idade. E quando nós o virmos, os crentes em Cristo que morreram, retornarem, nós seremos transformados também. E seremos jovens para toda a eternidade. Portanto, consolai-vos nessas palavras. E que Deus os abençoe e os fortaleça na fé de Cristo, porque não há outra esperança para o ser humano senão Cristo. Cristo é o nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe, que console suas almas com a sua palavra e com o seu Espírito. Que Ele nos fortaleça nestes momentos de dor, mas que também nos enche de alegria essa notícia de que Elmer está no paraíso olhando para cá e vendo que nós estamos não nos despedindo dele, senão se despedindo do seu corpo aqui nesses dias. E este não é um adeus, é um até mais tarde, um até logo. Em breve o veremos novamente, porém estará jovem e imortal. Foi isso que Deus prometeu por meio dos profetas e por meio de Cristo e dos apóstolos, na sua palavra. E nós cremos de todo o nosso coração. Cristo é a única esperança para o ser humano. Esperança de vida eterna, de vida depois da morte física. Portanto, mantenham-se firmes na fé de Cristo em todos os dias de suas vidas. E nós nos veremos eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês novamente o reverendo José Benjamin Pérez.